Amém? Amém. Paz do Senhor a todos, glória a Deus. Irmãos, vamos abrir em primeiro livro. Que é o Êxodo. Êxodo capítulo 33, versículo 12. Vou orar aqui, tá? Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, neste momento, Pai, eu peço, em nome de Jesus, ocupa o meu lugar aqui e fala através da minha boca nessa hora, Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para a Tua palavra, em nome de Jesus. Deus, abre a nossa mente para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, traz clareza e revela, Espírito Santo de Deus, ao nosso coração, o nosso entendimento, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Êxodo capítulo 33, versículo 12. Irmãos, olha só. O que a gente precisa fazer? Êxodo 33, versículo 12. Vamos falar do Moisés, quando ele está conversando com Deus. Olha só. 33, 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faz subir a este povo. Porém, não me revela, não me faz saber quem há de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo de que faça saber o teu caminho, e conhecer-te para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Vamos lá no próximo. Olha só. E disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Versículo 16 até o 17. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Volta no 16. Ó. Volta. Irmãos, o que Moisés está falando? Deus deu uma missão para Moisés. E Moisés está pedindo a presença dele. Moisés viu tanta coisa. Mas ele estava fazendo o quê? Deus, o Senhor está falando que eu achei graça aos teus olhos, eu quero te pedir, mostra aí o seu caminho para que eu continue fazendo que o Senhor ache graça aos teus olhos. Me faz conhecer o seu caminho. Perdão. E aí ele fala assim, ó, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. O que nós precisamos entender? Em tudo nós precisamos lutar, fazer de tudo para ter a presença de Deus conosco. Eu estou na presença de Deus é uma coisa. Eu ter a presença de Deus conosco é outra coisa. Naquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos lutar para que a presença de Deus esteja conosco. Ô Deus, se a tua presença não vai conosco, não deixa nem a gente sair daqui. Mas vira e mexe, surge uma situação, surge outra. Aí ele fala no 16. Obrigado. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Coloca aí a outra versão. Por favor. Ó, essa aqui é legal, ó. Ele fala, como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício? Vamos aqui, no versículo 15. Então disse, se a tua presença não for conosco,
não nos faça subir daqui. Irmão, o que ele está falando? Quem mais poderia distinguir-me e ao teu povo, distinguir-me, né? E ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Não existe, não há diferença entre nós e as demais pessoas. Não existe. Ah, mas não, tem gente que às vezes não conhece Deus e muitas vezes tem uma condição financeira 10 vezes melhor. Tem gente também que às vezes tem condição financeira diferente também. Mas aonde que está a diferença? Quem mais poderia distinguir-me e ao teu povo e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? A diferença, essa distinção, distinguir, não é que é diferente, é que conta com favor. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício? Ele estava pensando na presença de Deus. Deus, quem pode me distinguir dos outros povos é só a tua presença. O que nós vamos fazer? Luta, querido, para ter a presença de Deus. Muitas vezes nós entramos em tantas situações. A gente sabe que no Salmos, o 127, vai falar: se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que tenta edificar. Não adianta. Mas não, Deus não tá, não vai, não adianta. Se Deus não tiver, não adianta eu ir, não adianta eu me esforçar, não vai dar certo. No meio do caminho a gente volta para trás. Vou fazer um negócio com fulano, no meio do caminho você volta, eu volto. Por quê? Porque não tem a presença de Deus. Se eu não tiver a presença de Deus, se nós não tivermos a presença de Deus, não adianta. Agora, o que eu preciso entender? Se eu tiver a presença de Deus, eu vou ver a manifestação do Senhor. Agora, vamos mais além? Mateus 28, 20. A parte B do versículo. Ele dá uma orientação, né, para que os discípulos cumpram ali. Jesus já vai subir aos céus. Ele está dando as últimas orientações depois que ressuscitou. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. O que ele falou? Eu estou convosco. Pode pôr a outra versão? Eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Ele está conosco, Jesus está conosco todos os dias até a consumação do mundo. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou contar com o favor de Deus. Isso quer dizer que eu vou contar com a manifestação de Deus. Eu estou vivendo tal situação e eu vou contar com o favor, com a manifestação de Deus diante de cada situação. Mas eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco. Ele não falou? A gente vai ir, vai pregar a palavra, vai fazer o que tem que fazer, mas Ele está conosco todos os dias, até a consumação do mundo. Então, se eu tenho a presença de Deus até o fim dos tempos, se Ele é que faz a diferença, que Ele coloca a diferença em nós, não há diferença em nós, mas é porque Deus andando conosco que as coisas acontecem, é porque Deus andando conosco que nós temos livramento, é porque Deus está andando conosco que as coisas, às vezes o inimigo quer acontecer alguma coisa, o inimigo quer empurrar do barranco, aí o Espírito Santo fala: não, filho, peraí, deixa eu segurar você aqui. Não vai não. Ele segura. Por quê? Porque é a presença de Deus conosco. É isso que nós estamos vendo a diferença. Aí ele fala assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Irmão, se ele está falando que está conosco, e o Moisés está lutando para ter a presença de Deus. Aí ele fala no versículo 14, o Moisés, eu vou citar aqui. Então o Senhor me faz conhecer o seu caminho, para que eu possa achar graça nos seus olhos. Deus, o Senhor falou que eu acho graça nos seus olhos, então me faz eu conhecer o seu caminho, para que eu possa continuar com o Senhor achando graça nos meus olhos. Agora presta atenção, o que eu tenho que fazer?
lutar para manter a presença de Deus conosco. Lutar para, por exemplo, muitas vezes nós começamos a conversar com algumas pessoas. E existem pessoas que são extremamente agradáveis. Você fala assim, nossa, dá gosto conversar com essa pessoa. Você não quer que aquela pessoa fique ali? Que a presença dela, que a pessoa fique ali? Porque é agradável conversar, você conversa e tal, e aquela coisa gostosa, não é assim? O que você vai fazer? Ser humano, o que nós vamos fazer para manter a presença da pessoa? Por exemplo, meu irmão Pedro, eu preciso da presença dele. Pedro, vamos lá arrumar o computador? Vamos. Aí o que eu faço? Eu tento preparar um pãozinho, preparar um suco, para manter a presença dele lá. Não é ser humano? A gente não faz assim? Olha só. Efésios 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30. Agora vai esquentar. Ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Versículo 31. Perdão. Isso mesmo. Toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. 32. Antes, sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Querido, presta atenção. O que faz a diferença na nossa vida? Não existe diferença. Eu e na pessoa do outro lado da rua, não existe, é tudo igual. Às vezes passa desafio, o outro passa também. A gente passa, o outro passa. Deus, eu já sei que é a tua presença que me garante isso, é a tua presença que me guarda. Se o Senhor não guardasse, o inimigo já teria nos engolido vivo. Aí ele fala assim, no versículo 29, antes do 30, no 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aí ele fala para mim e para você, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. O que eu vou entender? Se, por exemplo, eu pego, vai a visita lá em casa, aí eu quero que a visita fica lá, eu vou entristecer aquela visita? Se eu entristecer, ela vai embora. Ela vai e não volta mais, porque ela ficou triste. Agora, o que eu preciso entender? Então eu não vou entristecer a visita. E como é que é a visita do Espírito Santo? Não saia da vossa boca, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Peraí. Então, ele está comigo. A presença dele vai comigo. E a palavra está falando para eu não entristecê-lo. E ele está falando aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que deem graças a Deus, para que deem graça aos que ouvem. Aí ele fala, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Estamos selados pelo Espírito Santo. E o que eu vou fazer? Não vou entristecer o Espírito Santo. Como? Toda a amargura. Que coisa é essa? Falou uma coisa e já ficou amargo. Então, ele fala para eu não ofender e fala para eu não ficar amargo porque fui ofendido. Não tem uma mão de via dupla, não ofende, mas também não guarda o que você foi ofendido. Não fica amargo. A ira, já vou resolver logo na pancada. Ficou irado, já resolve logo no braço. A cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda malícia seja tirado dentre vós.
Eu quero que o Espírito Santo fique alegre comigo, eu não vou entristecer ele, porque eu já entendi. Ele fala assim, ó, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmão, o que nós precisamos entender? Ele está chamando eu e você para conservar a presença do Espírito Santo. Moisés falou, ó Deus, me faz eu conhecer, no versículo 33, 14, ele fala assim, me faz eu conhecer o seu caminho, para que eu possa, para que o Senhor continue achando graça, que eu possa continuar sendo achado graça nos teus olhos. Aí ele vem e fala aqui, ó, não entristece o Espírito Santo não. Não fica xingando, não fica blasfemando, palavra de ira, de cólera, e deixa eu te falar também, não fica amarguroso não, aconteceu tal coisa, vamos continuar caminhando que Jesus é conosco, em nome de Jesus a gente, é ser humano que nem nós, saiu alguma coisa ali, por quê? Porque ele não quer, por quê? Fica lá, aconteceu uma coisa, né? A amargura eu acho que é porque aconteceu muitas coisas, né? Não foi só uma. Aconteceu muitas coisas, mas qual é a diferença? Você pega e vai fazendo assim, ó. A amargura é assim, ó. Você pega, enfia no bolso. Aí daqui a pouco, você tem que tirar tudo do bolso. Vai tirando uma coisa, vai tirando outra, senão fica amargurado. Ah, mas ó, fulano ofendeu, aí eu guardo. Ciclano ofendeu, aí eu guardo. Aí eu fico todo amargurado. Alguém vai falar alguma coisa, tem relevância ou não? Já guardei no coração, não quero nem saber, já guardei, pronto, acabou. Irmão, o que ele está falando para mim e para você? Conserva a presença do Espírito Santo, é Ele que faz diferença, então eu não vou entristecer. O Espírito Santo é a presença de Deus conosco, Ele está cuidando da nossa vida, nos ensina todas as coisas, e eu vou ensinar, vou entristecer quem nos ensina? Aí tem mais, presta atenção, Tiago 4, versículo 4, lá no Tiago. Tiago 4:4. Eu quero citar o 5, tá? O 5. O Tiago 4:5. Mas aí eu vou voltar um e um para frente. Por isso que eu falei o 4, tá bom? 4, versículo 5. Ou cuidais que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ou cuidais que em vão diz a Escritura, o Espírito em que... Põe a outra aí, filha, por favor. Tem um negocinho diferente aí. Ou imaginais que sem razão é que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus. Irmão, o que nós precisamos entender? O Espírito Santo tem ciúme de nós. O que nós precisamos entender? Volta filha. Adúlteros, ou não estás ciente? Presta atenção. Adúltero, por que ele está falando adúltero? Porque eu sou de Deus e não vou envolver com o mundo, é adultério. Ou não cuidar, adúlteros, ou não cuidai, estais ciente que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E para que eu vou querer inimizade com Deus? Se é Deus que faz a diferença na nossa vida, para que eu vou querer ter amizade com o mundo? Não tem. Nós temos amizade com todas as pessoas, mas amizade tem lá o limite. Eu vou morar lá? Vou viver? Não! Adúlteros, ou não estáis ciente que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Tá certo, não, tá todo mundo fazendo assim agora, tá todo mundo andando assim agora, e pode andar assim, se quiser pode, mas você quer ser amiguinho do mundo? Não quer contrariar o que o mundo fala, não? Vai ser inimigo de Deus. Não é isso que está falando aqui? Quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E o que é a amizade com o mundo? Não. Comigo é assim.
escreveu, não leu, eu já resolvo tudo aqui e pronto, acabou. Não é assim que o mundo fala? Não, querido, deixa pra lá em nome de Jesus. Se eu tiver razão, eu não tenho céu. Já pensou isso? Ah, você quer ter razão? Então você não tem céu, porque eu vou fazer que nem o mundo faz. Como é que a presença do Espírito Santo vai estar conosco? Ah, mas aconteceu tal... Não, aconteceu tal coisa, mas eu vou trazer para a palavra, porque eu quero a presença dele comigo. Ó, continua aí, o 6. Pode pular direto para o 6. Ó, todavia, ele nos outorgou, nos deu a graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Oh Deus, me perdoa, Senhor. Tá querendo entrar um negocinho aqui no meu coração, Senhor. Ó, fulano falou tal coisa, eu quero trazer mais voltado pra mágoa. Às vezes, ô fulano, ó, o fulano falou tal coisa, Deus comigo, aquilo gerou um negócio no meu coração, e eu tô aqui guardando esse fulano aqui, Senhor. Não, querido. Ó Deus, é eu mesmo, tá juntando aqui um negocinho no meu coração. Tira isso daqui em nome de Jesus. Ó Deus, ó, tá juntando um negocinho ali, Senhor, tira. Irmão, o que ele tá falando? O que ele tem conosco? Ele tem ciúme de nós. O Espírito, antes, ó, ou cuidais que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que nós habita tem ciúme, ele tem ciúme de você, ele tem ciúme de mim. Ó, às vezes nós precisamos entender o preço que foi pago para que eu possa, em nome de Jesus, viver debaixo do cuidado do Senhor. Ó Deus, Moisés estava andando com Deus, viu um monte de milagre acontecer, já tinha atravessado lá o mar... não, ainda não. Mas acho que já tinha, depois do 33, já tinha visto todas as pragas, as coisas acontecendo. E eu, Deus, se o Senhor não for conosco, não tem aqui. Mas eu sei, Deus, que é o Senhor que me faz a diferença. É o Senhor, não é que eu sou diferente, mas é a tua presença conosco. Aí o que ele fala para mim e para você? Não entristece o Espírito Santo, não. Não deixa da sua boca sair nada, no seu coração juntar nada. O que nós precisamos fazer? Ele quer estar conosco. Mas se eu quero viver no mesmo contexto do mundo, eu não vou ter as duas coisas. Volta um aí, filha. O 4. Ó. Ou não estáis cientes que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Não dá. Ah, chegou aquela festa lá dessa época. Lá no lugar que ensina. Chegou essa festa? O que nós vamos fazer? A gente não falta nem um dia. Pode trovejar. Quando chega nesse dia, todo mundo falta. Por quê? Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ah, não precisa ir não. Não, mas vai ter nota. É obrigatório isso aí? Se é obrigatório, não é obrigatório não. Mas fique em casa. O que eu preciso entender? Eu tenho amizade com Deus. Eu não quero a amizade do mundo. Aquele que medita na lei do Senhor é como árvore plantada, Salmos 1:1. É como árvore plantada ao ribeiro, dá o fruto da estação certa. Não segue o conselho do ímpio, não senta na mesa dos escarnecedores, e assim vai. Aí no tempo certo dá o fruto. O que eu preciso entender? Querido, ele tem ciúme de você. Já imaginou? Olha por que ele tem ciúme. Abre aí no Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ó. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Acho que não é isso não. Não, 6,19, perdão. 6,19. É uma letrinha, uns mais pra frente, uns versículos pra frente. 6,19. Ó. 6, versículo 19. Não foi, não. Ó, vamos aqui. Ó. Ou não cuidais, ou não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertençai a vós mesmos. Você não é nem seu, eu não sou nem meu.
O 20. Pois foste comprado por um alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo e mão. E os que, Mateus 4,16. E os que estavam assentados em trevas, viu uma grande luz. E os que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Quem era? Eu e você. E Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Irmão, a gente estava, o nosso caminho era aqui, lá no final, inferno. Inferno. O que ele fez? Foi lá e me comprou. Me livrou do inferno. Aí ele falou assim, você é templo do Espírito Santo. Irmão, já imaginou? Quando você olha para você mesmo, quando eu olho para mim mesmo, olha bem no espelho lá, chega em casa, olha no espelho assim. Aí você olha para você, eu olho para mim. Aí você fala assim, Senhor, amanhã, daqui a pouco, corre o risco de eu errar. E o Senhor me comprou, Pai. Irmão, Ele nos comprou. Nós somos dele. Nós vamos lutar de manhã, de tarde, de noite. Por isso que nós vamos lutar para ter a presença dele conosco. Se Deus não estivesse conosco, o inimigo já teria nos engolido vivo. Nós vamos lutar, fazer de tudo para que a presença dele esteja conosco. Em nome de Jesus, é isso, é o que faz diferença na nossa vida. O que ele falou? Pois foste comprado por um alto preço, glorificar a Deus em vosso corpo. O que eu sou? Mas volta lá um versículo. Isso, volta, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos. Ele pagou um alto preço. Mas eu todo arrebentado. Sim, outro mais arrebentado, outros menos arrebentado, outros arrebentados. Foi, ele pagou e nos resgatou. E agora, ele falou que eu, todo desse jeito, sou o templo dele. Que amor é esse? É por isso que eu tenho que lutar para guardar a presença dele. Não vou entristecer. Não vou sair da boca nada que não presta. Ele tem ciúme de mim. Não é para eu estar em qualquer lugar. Não é porque senão a presença dele, filho. Eu vou parar aqui, viu? Quando você sair daí de dentro, com causa objetivo, ele vai conosco. Agora, deliberadamente, filho, para aqui, viu? Quando sair daí, eu volto. Você volta porque eu tô aqui esperando. O que eu preciso entender? Por isso que nós vamos lutar para conservar a presença dele conosco. O que ele falou? Você tá querendo ter amizade com o mundo aí? Não dá comigo não. Não. Lá o cá. O que eu preciso entender? Deus, eu já percebi que é o Senhor que está conosco, que está fazendo toda essa diferença aí. Me faz conhecer o seu caminho. Olha o que Jesus falou para nós. João 14, 23. João 14, 23. E respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Isso quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo conosco, porque nós escolhemos guardar a palavra. É exatamente isso. Eu estou lutando para guardar a palavra. Então, se eu estou lutando para guardar a palavra, é porque eu estou lutando para guardar a presença de Deus. Aí no João 15, no versículo 7, só na folha do lado aí, e se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto
é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. O que ele está falando? Ô filho, aquele que me obedece, aquele que guarda a minha palavra, nós o amaremos, e viremos nele, e faremos nele nosso lar. Então, se eu guardar a palavra, eu vou ter a presença. Se eu ter a presença, eu vou ver as coisas acontecer. Se eu guardo a palavra, eu vou fazer uma oração clarinha na presença de Deus. Ô Deus, sabe o que é Deus? Ô Deus, entornou o caldo, Senhor. E eu não sei como é que resolve isso não, Deus. E, olha, eu vou falar assim pro Senhor, Deus. Foi culpa minha. Foi culpa nossa que entornou o caldo. Foi, Deus. Foi, filho, foi. O que você quer? Ô Deus, põe a tua mão. Aí daqui a pouco... Meu, que coisa. Aí a conversa tava num ritmo, passou para outro ritmo. Por quê? Eu sou diferente. Tem uma estrela que brilha aqui, tá aqui. Não, querido, não é não. É porque Ele está conosco em nome de Jesus. É porque Ele escolheu estar conosco. Ele escolheu fazer da nossa vida morada, porque nós estamos lutando para guardar a palavra. Oh Deus, eu estou lutando para guardar a palavra, mas eu errei aqui, Senhor, me perdoa. Oh filho, está perdoado em nome de Jesus. Está perdoado porque você está lutando para guardar a palavra. Então, eu vou ouvir a oração, eu vou ouvir a sua oração. Eu estou com você. Oh filho, não vai por esse caminho não, porque senão você vai esbarrar, vai cair de novo, vai por esse caminho aqui. Ó dona, senhora tá com probleminha na vida aí, né? Ô Deus, tô, mas não tem ninguém mais, foi tudo embora, né? Foi, então tá bom, eu também não vou jogar pedra na senhora não. Vai, não peca mais, muda o seu ritmo, muda o curso. Tá bom, Deus, tá bom, Jesus. Guardou a palavra aqui que eu preciso entender. Eu preciso lutar todo dia, porque a presença dele é muito importante na nossa vida. Irmão, não existe outra coisa. Quando você deita a cabeça no travesseiro assim, você fala, Jesus, aquele dia foi o Senhor. Aí você fala, Jesus, eu lembrei de novo, aquele outro dia foi o Senhor também. Ô Jesus, aquele outro dia lá foi o Senhor, que o Senhor não deixou acontecer o que eu queria. Eu estava projetando lá, fazer tal coisa, e estava conversando com fulano, com ciclano, a gente anotou, fez um monte de anotação, mas na hora que eu pus o pé fora, o Senhor falou comigo, filho, aí isso aí não vai dar certo não. Ô pai, mas eu estava querendo que... Não, mas filho, não vai dar não. Eu tô te guardando lá na frente. Aí lá na frente acontece as coisas e acontece tal coisa, querido, o que eu preciso entender? Não sai, não arreda o pé se não tiver a presença. Mas Deus, eu tô aqui, o Senhor falou na palavra, o Senhor falou através da boca de alguém, falou que vai ser meu, que isso aqui é meu, mas eu tô vendo que tem um peso, querido, por que tá esse peso? Por que tá essa situação? Tá faltando a presença dele, e se eu não tiver a presença dele, é melhor eu ficar caladinho, sentadinho, quietinho e entender por que a presença dele não está conosco. Por que será? Será que eu estou tendo uma amizade lá com o mundo, na onde não tem? Será que eu estou com o meu coração cheio de coisa, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de guardando um monte de coisa, guardando mágoa? Será que eu estou falando tudo que me vem na cabeça e palavra torpe? Não, querido. Ô filho, é o seguinte, a quem me ama, guarda a minha palavra. E nós viremos e faremos dele nosso lar. Isso quer dizer que se eu lutar para guardar a palavra, eu vou lutar e vou ter a presença. E se eu tenho a presença, nós temos a vida transformada. Amém? Em nome de Jesus.